Declaro aprovado. Inicialmente, faço meus cumprimentos a todos os componentes desta Câmara, desembargador Rocha, desembargador Janchoriza, doutor Biro, substituindo a desembargadora Iracema, doutora Edneia, aqui representando o Ministério Público, e doutor Gustavo, representando a Defensoria Pública do Estado de Ceará. Também cumprimento o Davi, nosso secretário, em nome de quem saúdo todos os servidores e advogados aqui presentes e em sala virtual. Vamos aos pedidos de sustentação oral. Primeiro processo, o 149 da pauta, uma apelação civil 0011-485-81-2013. Apelante Marco Antônio Oliveira Lima, advogado Sérgio Gugel Carlos da Silva, apelado município de Pacajus. Processo da relatoria do doutor João Everardo Mato Birman. Doutor Sérgio, dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos. Doutora Procuradora, senhor secretário, meus colegas advogados, senhor representante da Força Pública, doutor magistrados, essa apelação formulada pelo cidadão contra o município de Pacajus diz respeito com a relação contratual locatícia que foi celebrada entre o apelante e o apelado. Ocorre que, no curso do contrato de locação, o município entendeu, por mera conveniência, não vou discutir esse entendimento, porém, editou um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação. Ficou exclusivamente nesse singelo decreto. O município, embora tenha encetado uma ação de desapropriação direta, no caso, essa ação de desapropriação não houve oferta de pagamento de um só centavo. Não há um depósito de um único centavo. De lá para cá, como ele estava como inquilino no imóvel, ou seja, ele tinha posse direta, e a posse direta ainda persiste em favor do apelante, o município, num curso da ação de desapropriação, requeriu a emissão e o juiz negou a emissão, dizendo, não, você já está no imóvel. Está no imóvel sem emissão de posse por mandado judicial ou por uma posse autorizada pelo expropriado, a posse passa a ser ilegal. A relação locatícia, quando ela sai do sistema prazo determinado, ultrapassa esse prazo, ele entra por convenção, até mesmo das partes, por prazo indeterminado. O que existiu foi a permanência de uma locação. A desapropriação ocorreu, o decreto é de 2008. Em 2008, um decreto em que não há oferta, não há o pagamento para merecer uma emissão judicial provisória da posse, enquanto se discute o preço do bem a ser contemplado para integrar o próprio do município de Pacajus, enquanto não existia um depósito, uma ordem judicial, a posse está reconhecidamente, de forma indireta, na pessoa do senhorio, no caso, o apelante. E isso foi o que aconteceu. O processo de ação de despejo foi considerado prejudicado, tendo em vista a desapropriação. Não. A locação permaneceu porque o meu constituinte permaneceu com a posse indireta. E o município tendo posse direta como locatário, que não honrava suas obrigações de pagar as prestações locatícias. Ele não estava integrado no imóvel por emissão judicial e sequer fez um único depósito de expropriação. E mais, se o decreto de desapropriação não atinge o seu resultado em 5 anos, ele caduca. É um fato, está na própria lei de desapropriação, decreto-lei, prevê essa situação. O fato interessante é de que a transmutação de uma locação para uma desapropriação
Não digo que não é possível. É sim, é possível fazer uma desapropriação. Mas é necessário que cesse a locação. E é necessário também que se dê a emissão de posse. O apelado não tem emissão de posse, ele tem posse direta em face da alocação que precedeu a desapropriação. É em face dessa situação jurídica de locação sem satisfação das obrigações locatícias que o apelante se insurgiu. Não poderia extinguir a ação de despejo, porque a ação de despejo estava no seu curso normal. A desapropriação não atingiu o resultado que seria expropriar o bem. E sem depósito, jamais um juiz daria a emissão de posse, sem um depósito prévio, ainda que fosse inferior ao pretendido pelo expropriado. A situação que se remete é da persistência da forma locatícia, dos pagamentos da locação ao longo dos anos, que deixou o município, deixou o apelado de realizar. O fato de não pagar autorizaria o despejo, como foi a ação, foi direcionada com esse propósito, despejo por quebra de contrato locatício, por não pagamento. Se a desapropriação ela não atingiu o resultado, e ainda não atingiu o resultado, está lá. Ele está na posse indireta, mas não foi emitido na posse, nem posse provisória em face de desapropriação. Então, essa relação é uma relação de locação que deve ser, que sobrevive e deve desaguar na decretação do despejo, com consequente pagamento das prestações não atingidas pela prescrição. Como a ação, Vossa Excelência podem verificar, a ação é de 2013, as locações atrasadas podem ser requeridas até, na legislação antiga, até 5 anos anterior ao aforamento, à promoção do despejo. Então, nós pretendemos receber as locações em atraso. Quanto à questão da discussão da ação de desapropriação, isso ainda se dá no foro de primeiro grau, a discussão está remetida lá e não existe nos autos, pelo município, no caso o apelado, a entrega de uma comprovação judicial de emissão provisória na posse em face de desapropriação. Por isso, excelências, o apelante requer, a mercê do julgamento procedente do seu apelo e, consequentemente, reformando a decisão de primeiro grau, dando subsistência à ação locatícia, condenando ao despejo e com o desfecho do pagamento das prestações em atraso com os seus acréscimos regulares. Era o que tinha a requerer e agradecer a Vossa Excelência pela tolerância, pela paciência de ouvir. Agradeço também de ter permitido vir mais uma vez aqui a essa corte, depois de muitos anos de ausência aqui nesse tribunal. Devo me despedir no ano que vem já da advocacia, depois de 50 e poucos anos, mas eu te digo, tive uma grande satisfação que durante boa parte da minha vida ter convivido com Vossas Excelências, com meus colegas que são mais jovens, né? E devo em breve, saio daqui sempre com um resultado favorável ou desfavorável, saio sempre acreditando na justiça alencarina. Muito obrigado, Excelências. Não, agradeço também, doutor Sérgio. É a pena que você esteja se despedindo do Ministério Advocatício, mas é um ato de livre e espontânea vontade de cada um. Passo a palavra ao eminente relator, doutor João Everardo Mato Bispo. Obrigado, presidente. Essa parada na vida, doutor, é muito difícil, né? A gente nunca sabe qual é a hora da parada, né? É verdade. O caso em exame. Tratam os autos de apelação civil interposta em face de sentença proferida pelo juízo da segunda vara da comarca de Pacajus, que julgou improcedente o pedido da parte autora. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade ou não de julgamento conjunto desta ação de despejo com a ação de desapropriação. Processo número 000-1287-58-2008. Razões de decidir. O Código de Processo Civil reputa conexas ações que têm em comum o pedido ou a causa de pedido, permitindo ao julgador a reunião dos feitos conexos para a decisão conjunta. Artigo 55 do CPC. Ademais, o texto legal, ao tratar sobre a matéria, ressalva expressamente o caso em que um dos feitos tenha sido sentenciado, no artigo 55, parágrafo 1º do CPC.
uma vez que o fundamento que legitima a reunião dos processos conexos é evitar que sejam proferidas decisões conflitantes. Compulsando os autos da ação de desapropriação número 000128758/2008, verifica-se que o aludido feito ainda não foi sentenciado, encontrando-se em fase de instrução. Assim, considerando que não houve o julgamento da retromencionada ação de desapropriação, subsiste a necessidade e a viabilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, tendo em vista o risco de prolação de decisões conflitantes, mesmo que não haja conexão entre eles. Porquanto versam sobre o mesmo imóvel, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º do CPC. Portanto, diante desses fundamentos, deve ser anulada a sentença vergastada, com consequente retorno dos autos ao juiz a qual, para determinar que a presente ação de despejo seja julgada em conjunto com a ação de desapropriação número 000128758/2008, que versa sobre o mesmo imóvel objeto desta demanda após o devido trâmite processual. Apelação conhecida e parcialmente provida, sentença anulada. Eu vou ler aqui a emenda. Processual civil, apelação civil, ação de despejo, existência de ação de desapropriação em apenso, mesmo imóvel como objeto. Ações conexas, ação de desapropriação ainda em fase de instrução, risco de decisão conflitante ou contraditória, necessidade de julgamento conjunto, precedentes, sentença anulada, recurso parcialmente provido, é o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Birma. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, como já o fiz provisoriamente, agora ratifico. Desembargador Washington. Também acompanho, senhor presidente. Anuncio o resultado. A Câmara, à unanimidade, conhece e dá parcialmente provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida. Julgamento encerrado, doutor Sérgio. À vontade. Vamos lá. Próximo processo, sustentação oral, é o número 1 da pauta. Processo da minha relatoria, relação civil 026-5419-06-2021. Apelante, Estado de Ceará e outros. Apelada Maria Cisneide Vieira de Albuquerque. Advogado Alexandre Brenan da Silva. Aqui é só um pedido de preferência, doutor? Então, posso anunciar o resultado? A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. 59, a pauta, processo da relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Acertei agora? Está mais ou menos, está no caminho. Estou treinando aqui. Então, um acerto aqui que eu prometi a ela. Vou botar um acerto aqui para eu me lembrar. Então, apelação em remessa número 300-16-19-29-2024. Apelante município de Fortaleza, apelado Marco Antônio Martins Soares, advogado, doutora Iáscara Girão dos Santos Araújo. Está aqui presente, tivemos a oportunidade de falar virtualmente, né? Informo que o voto da relatora, já com acompanhamento dos demais votantes, atende os interesses do seu cliente. Dispensa a sustentação. Então, anuncio o resultado e a Câmara, unanimidade, conhece da remessa e da apelação, negando provimento, apelação não conhecida. Aliás, conheceu da remessa, a apelação é não conhecida. É não conhecida. Não conhecida a apelação. A remessa que é desprovida. O 85. Processo da relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Apelação civil 014-51-45-81-2019. Apelante Departamento Estadual de Trânsito. Apelada N2 Incorporações Limitada. Advogada Luciana Melo Madruga Fernandes Arruda. Já vejo aqui presente. Doutora Luciana, o voto do relator
atende os interesses do seu cliente e já foram acompanhados pelos demais votantes. Não, então anuncio o resultado. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Número 2 da pauta. Apelação civil da minha relatoria. Número 020-1297-22-2022. Apelante Antônio Moreira Cavalcante. Advogado Antônio Moreira Cavalcante, causa própria. Apelado do Estado do Ceará. Está em sala o nobre advogado que está presente. Boa tarde, Excelência. Sim. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pois não. Então, ficam designado o prazo de 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidência desta colenda Câmara, cumprimentar o eminente relator do caso, desembargador Francisco Gleidson Pontes, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais presentes a esta sessão. Excelências, concurso público, esse é o assunto trazido no presente recurso. E Vossa Excelência, de maneira singular, sabendo do processo árduo, difícil e angustiante, que é se submeter a um concurso público, especialmente no caso em questão, que foi um concurso público do Poder Judiciário do Estado do Ceará, no qual o candidato foi submetido a 4 fases, inclusive fase oral. E faço essa introdução, Excelência, pelo fato de que é praticamente impossível que um candidato que tenha se submetido a todas essas fases e sido aprovado em um concurso como este, deixe de cumprir propositalmente um requisito posterior à sua fase avaliativa que venha a desclassificá-lo. Se isso aconteceu, Excelência, é porque o candidato foi levado a erro por alguma disposição normativa ambígua ou de dupla interpretação, sendo esse justamente o motivo que ensejou na desclassificação do presente recorrente, conforme será demonstrado. O recorrente participou do concurso de outorga de delegação de serventias extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Ceará, objeto do edital 001/2018 TJCE, para cargo em provimento. Foi aprovado na posição 56º e realizou sua inscrição definitiva. Passados alguns dias, Excelência, foi expedida a portaria 038/2019. Essa portaria convocava os candidatos aprovados a comparecerem à audiência de escolha de serventias. Pelo fato de ter ficado em uma classificação relativamente elevada, o recorrente optou no primeiro momento em não comparecer àquela primeira audiência, motivo este que ensejou na sua desclassificação por suposta infringência ao item 3.0 da portaria 038/2019. Então, resignado com a situação, o ora recorrente ajuizou a presente ação, pleiteando a reforma da decisão administrativa que o desclassificou, bem como seu reingresso no certame. O Estado do Ceará, por sua vez, deixou transcorrer em habeas o prazo para apresentar contestação. E, a seu turno, o juízo Primevo decretou a revelia do Estado do Ceará, mas julgou improcedente os pedidos autorais, sob o argumento de que o recorrente não cumpriu os requisitos do item 2.3 e do item 3 da portaria 038, bem como o subitem 16.3.1 do edital. Para uma melhor contextualização, vejamos a literalidade do item 2.3 da portaria. Item 2.3. O não comparecimento do candidato classificado ou de seu procurador habilitado, confirmado pela não assinatura na respectiva lista de presença, será considerado desistência do direito de escolha, não se admitindo pedido que importe em adiamento da opção. Já o item 3 da portaria falava o seguinte: o não comparecimento do candidato pessoalmente ou por procurador com poderes especiais no dia, hora e local indicados no item 1 implicará na desistência com exclusão do concurso, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital 001/2018, convocatório do certame. Contudo, Excelência, o cerne da presente questão se encontra justamente no aduzido conteúdo do item 16.3.1 do edital. Haja vista que, ao contrário do alegado no item 3 da portaria, esse subitem do edital não trata de exclusão do candidato do certame. O subitem 16.3.1 do edital, para uma melhor contextualização, está inserido dentro do título 16, da escolha das serventias. Então, todo o assunto tratado naquele item, Excelências, dizia respeito aos critérios para a escolha das serventias, e não exclusão do candidato em caso de não comparecimento àquela reunião. Vejamos a literalidade do subitem 16.3.1.
16.3.1. O não comparecimento do candidato classificado ou de mandatário habilitado será considerado desistência, não se admitindo pedido que importe em adiamento da opção. Mas a desistência tratada, reitera-se, se refere à desistência ao direito de escolha das serventias, visto que o subitem 16.3.1 estava inserido no item 16, intitulado da escolha das serventias. É uma questão semântica. E tanto isso é verdade, excelência, e é evidente que no conteúdo do edital não existe qualquer cláusula, nem mesmo qualquer menção expressa acerca de exclusão ou desclassificação do candidato após a fase avaliativa, nem mesmo qualquer termo congênere. Portanto, excelência, conclui-se que ocorreram duas situações que desencadearam na indevida desclassificação do recorrente. A primeira é que a portaria 038/2019, através do seu item 3, inovou a norma editalícia, criando uma situação de exclusão que não existia no edital. Haja vista que o subitem 16.3.1 do edital previa apenas a desistência do direito de escolha das serventias disponíveis naquela primeira audiência marcada, e não desistência do candidato ao certame em si. E quanto a esse ponto, excelências, é sabido em direito administrativo, mais precisamente na teoria do ato administrativo, que uma portaria, enquanto o ato administrativo de caráter secundário, ela não pode inovar ou alterar normas de um edital. O edital é um ato administrativo de força vinculante e um ato administrativo de caráter primário, ou seja, a partir do momento que um edital for publicado, qualquer alteração no mesmo somente é possível através de um ato normativo de igual ou superior hierarquia, nunca por uma portaria, como foi feito no presente caso. E nessa esteira de entendimento, excelência, eu trago aqui a uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente da relatoria do ministro Gurgel Faria, é o RMS 62.330/RMS, no qual estou consignado, abre aspas, não pode a administração pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir portaria por ela mesma editada, em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos. E a arremate, excelência, a segunda situação que desencadeou na indevida desclassificação do recorrente diz respeito ao item 16.3.1 do edital, pois houve a elaboração de uma cláusula editalícia ambígua de dupla interpretação, pois enquanto o item 16.3.1 do edital informava que o não comparecimento do candidato à audiência de escolha de serventia seria considerado desistência, mas se não foi especificado que desistência seria essa, em razão da omissão do edital, restou presumido ao hora recorrente que aquela desistência se referia ao direito de escolha da serventia, haja vista que o referido subitem 16.3.1 do edital estava inserido dentro do título 16 da escolha das serventias. Por fim, é entendimento uníssono, excelência, inclusive nesta colégio da Corte Alencarina, que havendo dupla interpretação editalícia, havendo uma cláusula de dupla interpretação, interpretação ambígua, deve prevalecer um entendimento favorável ao candidato. Por todo exposto, pugna pelo provimento do presente recurso, desde já agradecendo a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Moreira Cavalcante, que passa entendimento aqui, versado em voto. Essa matéria é, de fato, vinculante. Nós temos aqui editais, temos resoluções, e, embora o nobre advogado tenha feito a leitura de parte dos dispositivos, o voto também está ancorado nessa mesma legislação, que eu vou ler para melhor compreensão. Trata-se de apelação interposta por candidato aprovado em concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado de Ceará, que busca assegurar o direito de participar da audiência de reescolha de serventias, após não ter comparecido pessoalmente ou por mandatário à audiência pública de escolha realizada em momento anterior. A questão em discussão consiste em definir se o não comparecimento do candidato aprovado à audiência de escolha de serventia implica sua exclusão definitiva do certame, ou se apenas posterga o direito de escolha para a audiência de reescolha. As razões de decidir. O edital do concurso número 001 de 2018 dispõe expressamente que o não comparecimento do candidato ou mandatário habilitado à audiência de escolha será considerado desistência, não se admitindo pedido de adiamento.
A portaria 38/2019 do TJCE reforça o comando editalício, prevendo que apenas os candidatos presentes à audiência inicial poderão participar da audiência de reescolha, sendo o não comparecimento causa de exclusão do concurso. A Resolução CNJ 81/2009 igualmente estabelece que o não comparecimento à audiência de escolha implica desistência, salvo motivo de força maior. O princípio da vinculação edital impõe que suas regras sejam observadas tanto pela administração quanto pelos candidatos, sob pena de violação ao princípio da igualdade. Apenas os candidatos que comparecem à audiência de escolha puderam, naquele ato, manifestar declínio de escolha para a reescolha. A ausência do apelante inviabiliza o exercício posterior desse direito. Portanto, por essas razões, conheço e nego provimento ao apelo. O desembargador Washington. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço. Desembargadora Joriza. Também acompanho o relator. Obrigado. Anuncio o resultado, que a Câmara, à unanimidade, conhece e nega provimento ao recurso. Julgamento encerrado. Número 56 da pauta. Apelação cível 0004-520-18-2018. Apelante INSS. Apelado José Barnabé. Barnabé, está faltando aqui um acento, mas acho que eu nunca vi esse outro nome, deve ser Barnabé. Né? Barnabé de Moura Paula. Advogado Benedito Dias Albuquerque de Sá. Relatoria, doutor João Everardo Mato Birma. Doutor Benedito está em sala? Sim, Excelência, presente. Boa tarde. Pois não. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos. Se dispensar a leitura do relatório, já vai direto para a sustentação. Pois não, pode continuar. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nobres julgadores, colegas advogados e servidores públicos. Excelência, aqui trata-se de uma apelação do INSS, né, contra uma sentença que concedeu uma aposentadoria por invalidez ao senhor José Barnabé de Moura de Paula. O apelado ajuizou uma ação visando a concessão de benefício previdenciário, né. O juiz, a qual ele reconheceu uma incapacidade e concedeu uma aposentadoria por invalidez a partir do dia 9/9/2014, data de cessação de um auxílio doença que ele já recebia. Após essa sentença, a parte autora interpôs, na verdade, um impacto de declaração, alegando uma omissão no julgamento com relação ao adicional de 25%. Né? O senhor Barnabé é portador de cegueira, né? Então, no entender da parte autora, ele necessita de uma ajuda de terceiros para seu dia a dia, porque não consegue fazer atividades básicas da vida, né? Cuidar de si. O juiz da qual entendeu também da mesma forma e concedeu a aposentadoria com adicional de 25%. O INSS interpôs uma apelação alegando que a data de início do benefício não seria a partir de 2014, e sim a partir de 2015 e 2016, que seriam outros 2 benefícios que ele havia recebido. E, subsidiariamente, também, no seu recurso, pediu o desses benefícios. Com relação aos descontos, não há nenhuma dúvida, porque a parte não poderia receber esses valores, nem mesmo um período de forma dupla, né? Então, não há questionamento quanto a este ponto. Com relação ao data de início do benefício, o fato da parte autora ter recebido outros 2 benefícios, seja 2014 e 2016, eles só reforçam que a parte autora já estava incapacitada. Ou seja, já estava incapacitada desde 2015, 2016 e até desde 2014. Tanto é que o laudo pericial foi categórico.
O laudo pericial, ele reconheceu que a portadora apresentava uma incapacidade total e definitiva a partir do recebimento do primeiro benefício lá em 2014. Então, não há dúvida quanto a este ponto, né? Isso também foi tratado no embargo, o magistrado também reconheceu dessa forma, né? Então, uma pessoa que é portadora de perda de visão bilateral, totalmente cega, né? Não tem condições nenhuma de prover os seus cuidados básicos sozinho. Precisa de uma ajuda de uma pessoa, seja para cozinhar, seja para pegar um objeto para ela, né? Seja para orientar ela no dia a dia ali, para poder ir na rua, ir no banco, enfim. Em determinadas situações da vida, ela vai precisar de uma ajuda de uma terceira pessoa. Então, a tendência do que a portatória vier aqui a requerer é a manutenção da sentença conforme entendimento do magistrado da qual o magistrado esse que teve contato com a partitura, teve um contato com a instituição, né? Foi ele que visualizou todas essas questões de forma mais presente, né? É a manutenção da concessão da aposentadoria por invalidez desde a data da concessão do primeiro benefício em 9 de 9 de 2014, com a concessão do adicional. Requer também a tendência à majoração dos honorários advocatício. Aguardo o voto e a disposição pode estar com a pergunta de fato. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Benedito, passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Caso em exame, apelação civil interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo autor, portador de diversas doenças oftalmológicas que lhe causaram incapacidade total e permanente, fixando a DIP, que é a data do início do benefício da aposentadoria, fixada no dia, fixando a DIP, vou traduzir aqui, me perdi, fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença. A data é 9 de 9 de 2014. A questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeira, definir se é possível a fixação da data do início do benefício, a DIP da aposentadoria por invalidez, em concomitância com a fruição de novo benefício por incapacidade, recebido administrativamente. Segunda questão, estabelecer se deve ser determinado o abatimento de eventuais valores recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período de concessão da aposentadoria judicial. As razões de decidir. A legislação previdenciária, a Lei 8.203/91, no artigo 43, determina que a aposentadoria por invalidez deve ter como termo inicial o dia imediato da cessação do auxílio-doença, desde que constatada a continuidade da incapacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental, no recurso especial 1418604 Santa Catarina, estabelece que a DIP deve retroagir a cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo, desde que comprovada a incapacidade desde então. A coexistência entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é vedada pelo artigo 121.1 da Lei 8.203/91, não sendo permitida a acumulação de ambos os benefícios. O laudo pericial judicial confirmou que a incapacidade total e permanente do autor remonta ao ano de 2013, com agravamento em 2015. Todavia, assiste razão ao INSS ao suscitar-se a indevida a percepção simultânea de auxílio-doença entre 10 de 7 de 2015 e 10 de 6 de 2016, com a aposentadoria judicialmente reconhecida. Dessa feita, merece parcial provimento ao apelo, com a parcial reforma da sentença, tão somente para determinar a compensação dos valores pagos a título de auxílio-doença entre 10 de 7 de 2015 e 10 de 6 de 2016, por serem incompatíveis com a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. A emenda fica assim lavrada. Direito previdenciário, apelação possível, benefício por incapacidade e aposentadoria por invalidez decorrente de incapacidade total e permanente. Impossibilidade de cumulação com auxílio-doença. Compensação dos valores pagos. Recurso parcialmente provido. É o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Virno. Também acompanho Vossa Excelência. Voto bem lançado.
Como voto do desembargador Também Washington. acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Anuncio o resultado. Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e parcialmente, dado parcial provimento, sentença parcialmente reformada. Julgamento encerrado. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. 72. Embargo de declaração número 0003-308-82-2023. Embargante Moveleiro, Companhia Limitada. Advogado Igor Silva de Medeiros. Embargado Estado do Ceará. Processo da relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Doutor Igor, está em sala? Estou em sala, sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Informo que o voto do relator é favorável ao seu cliente. Deseja, assim, sustentar? Não, excelência, agradeço. Só gostaria de saber qual foi a ementa. Vereador Washington, por favor. Doutor Igor, o provimento foi parcial. Vamos dizer que a parte que interessa. O tema 1266 do STF, julgado em 22/10/2025, fixou que é constitucional o artigo 3º da Lei Complementar 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal e que as leis estaduais editadas após a emenda constitucional 87/2015 produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar 190. A Lei Complementar 190 foi publicada no dia 5/1/2022, estabelecendo o prazo de 90 dias para sua eficácia. Portanto, a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida validamente a partir do dia 5 de abril de 2022. A decisão monocrática embargada reconheceu expressamente, com base em precedentes do STF, que a cobrança do DIFAL somente se tornou válida após o decurso do prazo nonagesimal. Todavia, ao negar integralmente o recurso de apelação e manter a sentença denegatória em todo o exercício de 2022, inclusive para o período anterior a 5 de abril de 2022, incorreu em contradição entre os fundamentos e o resultado. A impetrante comprovou o pagamento de ICMS realizado entre janeiro e março de 2022, portanto, antes da exigibilidade constitucional do tributo. Esses pagamentos são indevidos, fazendo jus à restituição ou compensação, observado o regime constitucional aplicável. Agradeço. Quanto ao período posterior a 5 de abril de 2022, a cobrança do DIFAL é constitucionalmente legítima, inexistindo direito à segurança. Agradeço o desembargador Washington, muito obrigado pela atenção do senhor, muito obrigado a atenção a todos os desembargadores. Boa tarde. Atendido? Plenamente. Esse era o objetivo dos embargos. Muito obrigado. Ok, vou anunciar o resultado. Embargo de declaração recebidos como agravo interno. Recurso conhecido e provido. Apelação parcialmente provida. Julgamento encerrado. 83. Apelação civil. 30.00.697.43/2024. Apelante e apelada. Micaele Nunes Sobreira de Brito. E município Juazeiro do Norte. Advogada Gabriela Anastácio Leite. Está em sala, doutora Gabriela? Sim, excelência. Informo a Vossa Excelência que o voto da eminente relatora, desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, atende os interesses da sua constituinte. Deseja sustentar a si mesmo? Não, excelência. Pois não. Então, vou anunciar o resultado. Tá, Recursos obrigada. conhecidos, provido do ente municipal e provido da parte autora. Aliás, desprovido o do ente municipal e provido o da parte autora.
Gaveta encerrado. 125, agravo de instrumento 381.6824/2025, agravante Alia Construtora S.A., advogado Eduardo Oliveira, agravado município de Umari, processo da relatoria do doutor João Everardo Matos Birma. Doutor Eduardo está em sala? Estou sim, Excelência. Presente. Informa a Vossa Excelência que o voto do relator atende aos interesses da sua constituinte. Deseja sustentar ou dispensa? Dispenso a sustentação, Excelência. Obrigado. Pois não. Então, informa o resultado. Recurso conhecido e provido em decisão unânime. Julgamento encerrado. Mais um processo aqui com pedido de sustentação. É uma apelação civil 30.00215/32/2024. Apelante município de Araçuaíba. Apelado Estelita Freitas Viana. Advogado Antônio Ali Moreira Bento Franklin. Relator, doutor João Everardo Mato Birma. Doutor Antônio Ali está em sala? Sim, Excelência. Ferragem. Dispensa a leitura do relatório? Foi favorável, Excelência? Não, eu estou perguntando se Vossa Excelência dispensa. dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Pois não. Então, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes embargadores, nobres advogados presentes, servidores presentes, meus sinceros cumprimentos. Excelência, trata-se de uma ação de cobrança contra o município de Aracuiaba para a concessão do período de férias de 45 dias. O município foi condenado ao pagamento do período de 45 dias, bem como os seus reflexos do período de um terço constitucional do período que não foi pago. Em sede de apelação, o município recorreu, alegando que não tem previsão legal, pedindo a reforma da decisão do juízo de primeiro grau. O tema já foi discutido, inclusive tem a previsão legal no plano de cargos e carreiras do município, no plano de cargos e carreiras do magistério, previsão no artigo 27, inciso 6, que compreende a todos os professores do município. Diante da sustentação, peço que mantenha a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente relator, doutor João Everardo Matos Birma. Obrigado, presidente. Caso em exame. Cuida-se de apelação cível, adversando sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que teve por parcialmente procedente pedido em ação ordinária movida por servidora pública em face do município de Aracuiaba, Ceará, determinando ao demandado a concessão à parte autora do período de 45 dias de férias anuais, na forma do artigo 27, inciso 6º da Lei número 888/2005, com a incidência do abono constitucional de um terço de férias sobre todo o período mencionado, e o pagamento de valores retroativos não quitados nos últimos 5 anos. A questão em discussão cinge-se, basicamente, ao direito de professor municipal ao período de férias de 45 dias por ano, bem como ao pagamento do acréscimo do terço sobre a remuneração referente à integralidade do período e à indenização pelos valores não adquiridos. Razões de decidir a Constituição Federal, em seus artigos 7, 17 e 39, parágrafo 3º, assegura aos servidores públicos o direito a férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, sem impor limitação quanto à duração do período de férias, remetendo à legislação local a definição de sua extensão. O STF, no RE 1.400.787, tema 1241, fixou a tese de que o terço constitucional incide sobre todo o período de férias previsto em lei.
No caso, a Lei Municipal 888/05, em seu artigo 27c, diferencia expressamente, aspas, férias anuais com 30 dias ininterruptos, fecha aspas, e, aspas, recesso escolar de 15 dias, aspas, evidenciando a existência de dois institutos autônomos de naturezas jurídicas e finalidades distintas. O Poder Judiciário deve se limitar a garantir o cumprimento da legislação de regência, não podendo criar ou ampliar direitos que dela não constem expressamente, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal. Apelação civil conhecida e provida, sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, a emenda fica assim lavrada. Constitucional administrativo, apelação civil, ação ordinária, servidora pública ocupante do cargo de professora no município de Aracoiaba, Ceará, direito a 30 dias de férias e recesso escolar de 15 dias, adicional de 1/3 constitucional, incidência restrita ao período de férias, observância à lei municipal, recurso conhecido e provido, sentença reformada, procedência do feito. É o voto, presidente. Obrigado, doutor Vivo. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Rocha, Também acompanho, senhor presidente. obrigado. Anuncio o resultado. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso e dá-lhe provimento. Julgamento encerrado. E, finalmente, há um pedido de preferência. A parte está aqui presente. O processo da minha relatoria é o 156 da pauta. Embarque de declaração 30.11.332.62/2023. Embargante Estado de Ceará, embargada Tereza Regina de Castro Almeida Alexandre. Eu sou o relator. Então, atendendo aqui ao pedido dos presentes, eu vou ler só a emenda. Direito processual civil, embargo de declaração, omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida, súmula 18 do TJCE, embargos rejeitados. A decisão é unânime na votação prévia. Julgamento encerrado. Bom, então temos aqui agora um processo que há uma divergência, vamos tentar dirimi-la agora, se possível. É o 21, a pauta. Agravo interno em apelação civil 015-02-7637-2019, trata de ITBI, Imposto de Transmissão, Interview de Bens Móveis e Imóveis. Agravante município de Fortaleza, agravado primordial Equipamentos Limitado, relatora desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Desembargadora Joriza, gostaria de fazer uma explanação sobre o voto? Sim, presidente. Esse caso aqui, o meu voto é dando provimento para reformar a decisão monocrática, estabelecendo que o ITBI incida apenas sobre o valor do imóvel que excedeu o montante efetivamente destinado à integralização do capital social e reconhecendo nesse ponto a legitimidade da exigência do crédito tributário pelo município. Esse caso aqui é o seguinte, a parte, ela sustenta que a base de cálculo deve ser o valor contábil histórico, que vem declarando junto ao imposto de renda. E sustenta com base no tema 1113 do STJ, e que é utilizado pela divergência do desembargador Washington, de que teria que haver um contraditório em relação ao valor. Mas o tema 1113 do STJ, ele é inaplicável a essa espécie. Por quê? Porque o tema 1113, ele trata exatamente de operações onerosas, como compra e venda. Nesse caso aqui, é a integralização do capital social de uma empresa, né?
o imóvel é usado para integralizar. E o Supremo tem a tese firmada de que, vou ler aqui bem direitinho como o Supremo estabelece, né? Que ele diz o seguinte: a Constituição de 88 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo no ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor subscrito, o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. Então, o meu voto é no sentido de dar plena aplicação a essa tese firmada, que é o tema 796 do Supremo Tribunal Federal, porque o tema 1113, ele não dá completude a esse do Supremo. O 1113 do STJ prevê vamos dizer, esse procedimento prévio necessário quando há transação. E a transação é o quê? Ou compra e venda, então o valor venal do imóvel, ele é tido como aquele valor daquela transação. Mas aqui não tem essa transação. Esse imóvel vem sendo declarado no imposto de renda, um valor de pouco mais de 80 mil, e o valor de transação, o valor venal dele, juntando os dois, dá mais de 11 milhões. Então, é uma diferença muito grande e, no meu entender, né, aceitar o valor histórico, o contábil, como parâmetro para a imunidade, estimula subavaliações, compromete a base arrecadatória municipal e distorce a realidade econômica da operação, contrariando os princípios da capacidade contributiva e da justiça fiscal, considerando que o ITBI, ele incide sobre o valor venal. É como voto, senhor presidente. Já vejo no sistema um voto divergente do desembargador Washington. Na sessão em que esse processo portou para julgamento na primeira oportunidade, quem estava em sala substituindo a minha era o doutor Birro, mas ele não voltou. Então, nós temos aqui uma situação já com 2 votos divergentes e o meu voto ainda não proferido, que teria sido anteriormente pelo doutor Birro. Eu vou ouvir as ponderações do desembargador Washington para que eu possa, já que tem o voto dele aqui, está expressado, eu gostaria de ouvi-lo, porque eu tenho já um posicionamento também, já aqui nessa Câmara já tivemos um processo em que eu acompanhei a relatoria do desembargador Washington, se não me engano. Queria ouvi-lo. Senhor presidente, eu discordo da desembargadora Juarez quando ela diz que são situações distintas. Essa distinção não é feita em lugar nenhum. Todas as vezes em que o contribuinte do IPTU quer transferir o imóvel, no caso aí, vai incorporar o patrimônio de uma empresa em pagamento da cota no momento de constituição da empresa, da cota do sócio. O valor estabelecido lá, se o município não concorda com aquele valor, acha que está aquém do valor venal, do valor de mercado, do valor real do imóvel, ele deve instaurar um procedimento administrativo, e tem que dar ao contribuinte a oportunidade de se manifestar, de se defender, se for o caso, de indicar um assistente. O município não pode simplesmente sacar um valor, o imóvel está aqui por X e vale 10X. Veio de onde esse valor? Tem que ser instaurado um processo administrativo. Eu compreendi perfeitamente. Eu pedi para que Vossa Excelência externasse, verbalizasse esse voto, porque esse é um entendimento também que eu tenho proferido, não só aqui na Câmara, quando cheguei, já deu um voto nesse sentido, e na segunda Câmara também eu pensava igualmente. Quando o município é omisso na sua gestão administrativa de questionar o valor declarado pelo contribuinte para incorporação ao capital, ele assumiu o risco de ter como verdadeiro aquele valor.
Há necessidade, e a jurisprudência é muito clara nesse sentido, ele tem que instaurar o procedimento, dar oportunidade de defesa ao contribuinte para fazer a contraprova. Então, na ausência desse procedimento, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia a eminente relatora, embargadora Jouriza Magalhães Pinheiro. Como nós estamos diante de uma apelação, quem participou foi a doutora Elizabeth Silva. mas ela não faz mais parte, né? Nós estamos agora na composição originária da tríade, né? Embargadora Jouriza e o embargador Walsh. Então, meu voto é acompanhando a divergência e instala-se, portanto, a necessidade de julgamento ampliado. Já vamos solicitar o comparecimento de um membro da segunda Câmara, e aí sim colheremos o voto do quarto membro da Câmara. Julgamento adiado. Agora temos processos retirados de pauta. O número 10 da minha relatoria, agravo de instrumento 3014-266-25-2025. Esse é aquele que Vossa Excelência anotou o julgamento em primeiro grau, salvo engano. Município de Fortaleza e Planetária Empreendimentos de Serviços Limitado. 132, processo da relatoria das desembargadoras Jouriza Magalhães Pinheiro. Apelação civil 30.00546/93/2025, que são partes. Município de Santa Quitéria, Iseuda Araújo Siqueira e outros. 135, também da relatoria da desembargadora Jouriza Magalhães Pinheiro. Apelação civil 018048438/2018. Partes envolvidas, Lojas Americanas e Banco Beck S.A. e outros. 151, processo da relatoria do Dr. João Everardo Mato Birman. Apelação civil 0052.830.83/2009. Partes, Ministério Público do Estado de Ceará e Município de Fortaleza. 157, relatoria Dr. João Everardo Matos Birman. Apelação civil 01858.72.53/2017, que são partes Estado de Ceará e Tatiane Souza e Silva. E, finalmente, da relatoria da desembargadora Jouriza Magalhães Pinheiro, 161, apelação civil 024.53.84.88/2022, que são partes Célia Maria Leite, Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará e outros. As anotações especiais aqui já, todas elas vencidas. Indago aos nobres julgadores e ratifique seus votos proferidos no sistema prévio. Embargador Walsh. Senhor presidente, eu confirmo todos os votos lançados antecipadamente. Pois não. Embargadora Jouriza. Também confirmo, presidente, todos os votos lançados. Obrigado. Doutor João Everardo Birman. Também confirmo, presidente. Todos os votos prontos. Então, doutora Edneia, alguma manifestação do processo de interesse? Manifestação para revisar a Vossa Excelência pela condução. Obrigado. Para revisar todos os componentes da verdadeira abordagem e esse ponto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Gustavo, alguma manifestação dos processos de interesse da Defensoria? Nenhuma manifestação, Excelência. Muito obrigado. Agradeço também a Vossa Excelência e declaro julgados, publicados nesta sessão, todos os demais processos anunciados em votação prévia. Algo mais a tratar? Não. Declaro encerrada a sessão. Quantos processos? 160. Um bom número. Essa semana já inicia a visita do CNJ
nos nossos gabinetes, né? Amanhã tem abertura, né? Muito bem, vamos aos trabalhos.